Fala pessoal, tudo bem com vocês? Parem as máquinas. Memphis Depay, o holandês, é o jogador midiático. O Corinthians já formalizou proposta e aguarda o retorno do jogador, que deve responder em breve. Ele está livre no mercado e por isso o Corinthians ainda pode negociar e anunciar o jogador. O centroavante, o cara que vai resolver a parada para o Corinthians, mas ele tem que aceitar a proposta. Eu vou te dar mais detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. 30 anos, livre no mercado desde que saiu do Atlético de Madrid e só por conta disso o Corinthians ainda pode negociar. Lembra que a gente falou? Não é que o Corinthians tenha fechado a janela, é que agora só pode trazer um jogador que tenha desvinculado-se do seu antigo clube até o dia 2 de setembro. Se ele tiver livre no mercado até o dia 2, a partir dali o Corinthians pode negociar com ele e anunciar quando bem entender, claro, né, respeitando os prazos de inscrições para as competições em vigência. Né? No caso, o Corinthians está em todas nesse momento, Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Por isso, corre contra o tempo, até para poder utilizar o jogador o quanto antes possível. E formalizou uma proposta para Memphis Depay. Já tinha conversado com ele anteriormente, ele não queria jogar no Brasil, ele estava olhando para o futebol europeu, porque ele tem mercado e acho que isso é importante a gente dizer. Isso pode ser um complicador, mas nas últimas horas tudo mudou. Ele reconsiderou, isso aconteceu muito com o Luiz Soares antes dele jogar no Grêmio. Na primeira proposta, ele não quis jogar no futebol brasileiro, disse que tinha outros mercados e tal, de repente reconsiderou. Chegou a ser entrevistado na Copa do Mundo e disse que não, que agradecia a proposta e estava tudo certo. Mas às vezes você precisa insistir. Porque dependendo da situação de mercado, não pinta aquela proposta que o cara está esperando. Nesse momento, ele tem algumas ofertas do mundo árabe e também do Galatasaray. E eu vi mais alguma coisa de Espanha também. Ou seja, ele tem mercado. Agora, o Corinthians está oferecendo para ele um projeto, um grande salário, inclusive para os padrões europeus, a gente está falando de vencimentos acima dos 2 milhões de reais, pagos com a ajuda da patrocinadora Master, que queria um jogador desse porte, nível Europa, nível internacional, nível Copa do Mundo, para que ele possa, obviamente, ter a sua imagem atrelada ao patrocinador Master e com isso o Corinthians consiga ajudar a pagar salários, luvas, comissões, direitos de imagem, porque como ele está livre no mercado, o Corinthians também não despende nenhum valor para adquiri-lo junto a outro clube em termos de direitos econômicos. Você negocia diretamente com o atleta, isso fica mais caro para você negociar com o jogador, mas imensamente mais barato do que se você precisar tirar um jogador de um outro clube. Então, é o melhor modelo de negócio possível. E estamos falando, sim, de um cara com representatividade no futebol europeu. Quem é Memphis Depay, Chico? Para quem não está muito ligado, jogador holandês de seleção da Holanda. Aliás, ele tem 46 gols com a camisa da Holanda, 4 gols a menos do que o maior artilheiro da história da Holanda, o Van Persie. Então, ele fez muitos gols, disputou 2 Copas do Mundo. A seleção holandesa não performa muito bem, né? Até volta e meia a gente até espera, né, que a seleção da Holanda ganhe uma Copa do Mundo, porque já revelou grandes craques mundo afora. Eles não se classificaram para a Copa do Mundo da Rússia, mas ele jogou no Brasil na Copa do Mundo de 2014 e jogou no Catar em 2022. Ele tem 3 gols nessas 2 Copas do Mundo, mas, como eu disse, 46 vestindo a camisa da seleção holandesa. Ele surge muito bem no PSV, chega até o Manchester United por indicação do holandês Louis van Gaal, mas ali ele flopa. Ele não consegue ir tão bem no Manchester United. Aliás, quem foi bem no Manchester United recentemente, né? O clube tem tido dificuldades. E aí ele vai para o Lyon. Quando ele chega no Lyon da França, ele arrebenta, faz muitos gols, se torna um jogador espetacular, porque na verdade assim, ele foi mudando ao longo da carreira, né? Um jogador que jogava mais segundo atacante, ele sempre foi muito rápido, né? Muito veloz, muito intenso, muita força física. Depois no Lyon ele vai jogando mais centralizado, com o faro do gol, vai fazendo muitos gols e vai virando quase que um camisa 9. Chega até o Barcelona. No Barcelona, ele chega meio que naquela ocasião ali do Agüero ter machucado, o Bright White, né, que está no Grêmio, também jogou nessa condição, o Luizito machuca, o Dembélé. O Depay talvez não tivesse o nível do Barcelona, só que o Barcelona naquele momento não estava num nível também que a gente conheceu lá da época do Guardiola, do Messi, Iniesta, Xavi, não era mais aquele Barcelona. E o Depay chega no Barcelona e também não consegue performar tanto assim. Estava no Atlético de Madrid, fez 13 gols no Atlético de Madrid. E, cara, performou, mais como 9, jogador que
chuta tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, finaliza muito bem, se posiciona bem, busca o jogo, é forte fisicamente e tem só 30 anos. 30 anos é auge. Então, assim, na Europa, se a gente pensar na carreira do Depay, ele não jogou em altíssimo nível nos clubes por onde ele passou. Mas espera aí, olha a carreira dele, tá? PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Tá brincando, gente. Ele não tem a carreira... tem jogador aqui no Brasil, como Pedro, Gabigol, Hulk. Esses caras não tiveram a carreira que ele teve. Passagem por esses clubes, eu quero dizer. E aqui no Brasil eles sobram. Para o futebol brasileiro, o Depay é um craque. Ele é acima da média. Vou usar de novo a comparação do Bright White, que está lá no meu Grêmio. Não tem nem comparação. O Bright White, que chegou até, fez gol contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols contra o Cuiabá. Dá para ver que ele está sobrando, assim, já é titular absoluto, está sobrando. Não dá nem para comparar o dinamarquês com o holandês Depay. Ele é muito mais jogador. Depay é muito mais jogador. Gente, ele chega e farda. Farda e tipo, dá a bola para ele. Ele vira um dos principais nomes do futebol brasileiro imediatamente. O Depay chega hoje, ele já se torna um dos principais nomes em atividade aqui no futebol brasileiro. Ele precisa responder ao Corinthians. Ele tem 48 horas, tem outras propostas. O Corinthians fez uma belíssima proposta para ele. E se fechar, estamos diante de uma das maiores contratações da história. Não estou dizendo que é a maior, estou dizendo que é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Porque, assim, trata-se de um cara que não tenho dúvidas, vai chegar aqui e vai arrebentar, vai sobrar, e aí esquece o Corinthians brigando lá na parte de baixo. Esquece. Esse cara vai chegar aqui e vai empilhar gols. Não estou sendo ufanista, não estou empolgado demais, estou comparando realidades. Esse cara não é da realidade do futebol brasileiro, ele é de outra turma. Mas ele não performou na Europa. É que lá o nível é muito mais alto, senhores. E ele ainda assim teve uma carreira com boas passagens em grandes clubes e jogando um futebol que eu entendo como mais do que suficiente, como muito exitoso para que ele possa desenvolver aqui no futebol brasileiro. Está acontecendo, hein? Eu volto a qualquer momento com mais informações, porque Depay, o holandês, está muito próximo de ser o novo reforço do Corinthians. Comenta aqui se vocês gostam, assim como eu. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!